força, que cria um ambiente positivo para a atração do capital privado. Nós não temos marcos regulatórios. Marco regulatório é o seguinte: como é que é o jogo? Como é que é o jogo? O jogo é assim, ó, é 11 contra 11, tem um goleiro, tem o árbitro que apita, e essa é a regra. Não pode pegar a bola com a mão. E essa é a regra. A regra, fixou-se as regras. A regra é esta aqui. Opa, então eu sei qual é a regra. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar o meu time, vou contratar o Ronaldinho, vou contratar o Kaká, vou fazer o melhor time possível para participar. Bom, mas eu sei que essa é a regra. Não vai mudar, de repente pode pegar com a mão. Aí eu teria que contratar o pessoal do basquete. Mas, o Arlindo, isso daí está acontecendo no Brasil, de mudar a regra do jogo no meio do jogo? Ainda está, porque nós não temos essa segurança, né? Nós não estamos seguros politicamente, ideologicamente, que é isto que tem que fazer. Quer dizer, nós já temos o projeto de lei das parcerias público-privadas aprovado, já foi constituído um fundo garantidor, mas ainda nós não temos esta segurança. E cada vez que ocorre uma quebra de contrato, um governante que acha que aquela concessão do jeito que foi contratada não pode ficar, então ele unilateralmente rompe um contrato, cada vez que isso acontece, você tem um retrocesso no ambiente, quer dizer, você afasta o capital privado. Opa! E um grande prejuízo para o Estado, porque essas ações que são feitas unilateralmente, que rompem que um contrato, vão para a Justiça. E na Justiça, fatalmente, ela vai reconstituir aquilo que era a verdade, aquilo que era o contratado. Isso acaba trazendo um compromisso futuro para o Estado, um passivo que vai se criando e não traz nenhuma ação positiva, proativa para o processo. O processo, ele já por natureza é lento, né? Você fazer um negócio de 30, 35 anos, em que você tem que fazer uma engenharia financeira, um estudo de viabilidade, já é um processo demorado, demarrado, mas e ainda se você não tiver esses instrumentos para que você atue na formação do processo, piora muito. Agora, para começar esse jogo, Arlindo, é necessário ter empresas, companhias, capital da iniciativa privada para fazer isso. Isso é uma coisa que realmente existe? Existem empresas que são adequadas e com vontade de atuar na área de infraestrutura do Brasil? Existe muito recurso hoje no mundo, disposto a participar de projetos de parceria público-privada, dispostos a participar do desenvolvimento da infraestrutura do país, porque é o desenvolvimento da infraestrutura do país que permitirá um desenvolvimento social do país. É preciso que se entenda. Eu acho que hoje a gente já pode ter uma certa satisfação de saber que o desenvolvimento da infraestrutura do país faz parte da pauta do país hoje. Quer dizer, todo mundo está sabendo que é necessário que se crie essas condições para o seu desenvolvimento. Existem empresas, existem grupos de empresas, nós mesmos na APOP incentivamos, porque aí pode parecer que esse é um processo que só admita grandes empresas transnacionais. Lógico, dependendo do tamanho do projeto, sim. Mas você pode participar desse processo médias e pequenas empresas que se agrupem, que mitiguem o risco, que participem juntos. Existe essa condição porque a necessidade não é a necessidade unicamente do governo federal do país. É a necessidade dos estados, é a necessidade dos municípios que se desenvolva
um programa forte de parceria público-privada. Mas, Arlindo, muitas vezes a gente escuta que as empresas não estão querendo correr risco. Elas querem fazer um contrato, mas o risco fica sendo do governo, da população. Isso é uma verdade? Não, isso não é uma verdade. As empresas responsáveis, e nós estamos falando sempre de empresas responsáveis, empresas competentes, independente do tamanho, as empresas responsáveis, as empresas competentes, o que elas querem é a definição clara da regra do jogo. É um arcabouço jurídico que lhe garanta, eu vou entrar num negócio de 35 anos, de 30 anos, e eu não vou ter problemas no meio do caminho. Quando eu digo problemas, são problemas criados por estas regras, porque as empresas competentes não têm nenhum receio, pela sua responsabilidade, de correr riscos inerentes ao negócio. Riscos inerentes ao negócio. Ela vai mitigar os seus riscos, ela vai fazer engenharia com competência. Agora, o que ela não pode é ficar refém, de alguma forma, das regras, da mudança de regras do jogo. Se as regras forem estabelecidas... Por isso que eu digo, Roberto, que nós tínhamos que ter um trabalho muito forte na definição clara e na manutenção destas regras. Deveriam ser intocáveis, deveriam ser quase que dogmas, que não mudam de jeito nenhum. Não muda porque mudou a administração, não muda porque mudou o governo. Não muda, não muda. Como é que a APEOP enxerga, através de você, presidente da APEOP, como é que a APEOP enxerga as agências reguladoras que fazem exatamente esse papel, ou deveriam fazer esse papel, de regular o mercado? Então, neste tipo de contratação, neste processo de participação da iniciativa privada, a agência reguladora é um instrumento fundamental. Fundamental. O próprio nome diz, é uma agência reguladora. O que ela faz? Ela vai regular as relações que vão existir entre o Estado e a iniciativa privada. Ela tem que ter autonomia suficiente para fazer esse trabalho sem sofrer influências danosas, nem de um lado nem de outro. Influências danosas eu digo porque influência sempre vai haver. Mas é isso que ela vai regular. Existe um interesse de um lado, o interesse do outro lado. Às vezes esses interesses são conflitantes, ela precisa participar e conciliar isso e regular isto. É isso que ela tem que fazer. Porque ela tem que ver o interesse da população, né? Que é o principal foco dentro desse projeto, dentro do processo todo, né? Isso não tenha dúvida. Quer dizer, tudo que se faz no desenvolvimento de um processo como esse é buscando atender às necessidades do país, às necessidades da população, evidentemente. Quer dizer, isso é uma premissa básica. Você vai fazer alguma coisa porque o seu foco, o seu cliente, o seu objetivo é atender a população, atender o desenvolvimento do país. Mas hoje em dia as agências, Arlindo, elas estão... Hoje uma coisa que apareceu muito foi a agência da aviação, a ANAC, que está sendo muito criticada, inclusive uma coisa que pode comprometer o modelo das agências. Como é que você vê uma solução para isso? Inicialmente que essa preocupação que você apresentou aí de comprometer o projeto das agências, isso não pode ocorrer. Quer dizer, você tem um problema numa agência, não muda, isso não pode ser um fator que faça você mudar a ideia de um ente que regule as relações. Se ele está regulando mal, vê porque ele está regulando mal, troca, muda-se os componentes da agência se eles não estão atendendo aquilo que eles devem atender. Quer dizer, esta coisa de querer contaminar a ideia
do ente regulador porque uma agência não está dando certo, não. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Quer dizer, as agências reguladoras são importantes dentro do processo. Elas são fundamentais, eu diria, neste processo de parceria público-privada. Elas são fundamentais. Arlindo, nós temos 2 minutos e eu gostaria que você colocasse suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Tive muito prazer aqui em participar com você desse programa, poder ter esse espaço aí para falar um pouco desses assuntos que são assuntos, por vezes, áridos, né? Com um entendimento meio complexo, mas eu acho que, fundamentalmente, eu queria deixar aqui, no final, uma palavra de otimismo, uma palavra positiva, o que nós estamos vendo aí. Fruto de um momento importante da economia mundial, que agora está sofrendo um pequeno abalo aí pelos problemas do mercado imobiliário nos Estados Unidos, mas o que a gente, no nosso segmento, que é um segmento fundamental para o desenvolvimento do país, para o crescimento do país, o que nós estamos vendo é que hoje existe uma consciência clara, que você não fará um crescimento sustentado e permanente se você não desenvolver a infraestrutura do país. Você não fará um desenvolvimento social do povo brasileiro se você não tiver um desenvolvimento da infraestrutura do país. E hoje é com satisfação que a gente vê que esta preocupação faz parte da pauta dos principais assuntos da nação. Isso é muito importante, muito importante. Temos que vencer os gargalos, e nós temos gargalos em número maior do que nós precisaríamos. Nós temos um problema de planejamento, porque nós ficamos muito tempo sem planejar as ações nesse país. Nós temos o problema de projeto, e o de projeto é muito sério, porque você não basta o voluntarismo de querer fazer alguma coisa se você não tiver as ferramentas necessárias, e o projeto é uma ferramenta essencial, e hoje nós estamos nos ressentindo tremendamente disso. Nós temos problemas nas liberações ambientais, e é preciso que se crie uma política de governo com relação a esse aspecto. Quer dizer, é preciso que se preserve a natureza, o meio ambiente, indiscutivelmente. Hoje eu acho que esta questão não suscita dúvidas de ninguém, mas é preciso que você faça uma coisa combinada com o desenvolvimento do país. Quer dizer, nós temos aqui um meio ambiente que é para ser usufruído pelo nosso povo, mas o nosso povo precisa de uma porção de outras coisas para se desenvolver. Então é preciso que se encontre esta conciliação desses interesses em prol do país, em prol do povo do país. Eu acho que hoje, como você falou e como falamos aqui, recurso não é o maior problema, não é o maior problema hoje. Nós temos aí esse programa, o programa de crescimento acelerado, da aceleração do crescimento do país, em que se pretende investir de 2007 a 2010 cerca de 500 bilhões de reais. Isso daí, sem dúvida nenhuma, Arlindo, é um volume substancial de recursos. Nós ficamos aqui muito alegres e satisfeitos de ter uma pessoa como você ajudando nesse processo, porque, sem dúvida nenhuma, o Brasil necessita de crescimento e necessita de oportunidade e uma melhora para o seu povo. Nós estamos terminando aqui o programa Cresce Brasil e estaremos de volta na próxima segunda-feira. Muito boa noite e obrigado pela sua atenção.